graça, paz e alegria. Eu vou passar parte dessa mensagem, boa parte dela, insistindo num ponto. É muito importante darmos testemunho. É muito importante viver o que falamos e o que pregamos. Muitas vezes nós anunciamos mais a Jesus com nossas ações, com o que nós fazemos, do que com muitas e bem elaboradas palavras. Então, sim, o testemunho é muito importante. Nós precisamos viver as coisas de acordo com o que pregamos. Vou insistir nesse ponto, porque a mensagem que nós temos hoje, ela vai numa linha um pouco diferente do que normalmente as pessoas falam. A aplicação é um pouco diferente. E aí, como no mundo de hoje, ou é tudo ou é nada, ou é uma coisa ou é outra, alguém pode começar a dizer que eu estou defendendo que pode não ter testemunho. Não, não é isso. O que eu tenho para dizer é, nós precisamos sim viver o testemunho, viver as coisas que nós pregamos. Porque o cristianismo ele se revela na prática do dia a dia, nas coisas que nós fazemos as mais corriqueiras. Quando colocamos em prática o ensinamento do Senhor, naquilo que nós fazemos na nossa caminhada, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós estamos mostrando que realmente cremos no Senhor, que acreditamos na mensagem que anunciamos, que nós vivemos realmente de acordo com a vontade do Senhor. Isso revela o processo de santidade, a caminhada em busca da santificação. É quando nós vivemos, colocamos em prática, testemunhamos, agimos de acordo com a vontade do Senhor. Não é quando nós achamos que não temos mais como errar ou não temos mais nenhuma falta na nossa vida. Não. Nós aprendemos com o homem segundo o coração de Deus que podemos ainda cometer erros. E quando nós nos calamos com esses erros, quando nós tentamos esconder esses erros, tentamos armar situações para fazer parecer que não erramos, ou nos calamos, ou tentamos explicar, ou qualquer coisa nesse sentido, quando nos afastamos da confissão, do arrependimento, até o nosso corpo sente isso. Não é isso que os salmos revelam? Sentimos no corpo a dificuldade de estar distante do Senhor, distante da vontade dele. Os ossos doem, diz o salmista. O Senhor nos chama para nos arrependermos quando o erro se apresenta. É importante não ter o erro, é importante fugirmos do erro. Sim, é importante, mas quando o erro se apresenta, nós devemos tomar cuidado com tentar explicar as coisas, tentar inverter, tentar esconder. Aprendemos isso com Davi. Nós temos, então, a chance de colocar em prática, com o nosso testemunho, aquilo que nós aprendemos do Senhor em cada momento do nosso dia, no momento de lazer, no momento do trabalho, no momento das relações quaisquer que sejam, em qualquer coisa que nós fazemos, nós temos uma nova chance de colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor e aquilo que nós dizemos, viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui. De nada adianta dizer, dai a César o que é de César, se na hora de pagar os impostos nós inventamos ou aceitamos 1001 desculpas para dizer que não devemos pagar, que não é para ser feito o pagamento. Ou mais, se aceitamos sugestões as mais variadas para darmos jeitinho na hora de pagar os impostos, até indo pelo caminho do erro. Mas se ninguém pegar não dá nada, né? Mas se pega é errado, não é? Então, por que fazemos isso? Nós não podemos dizer dai a César o que é de César, se na hora de dar a César o que é de César, nós queremos achar um jeito, uma explicação, um caminho diferente. Nós temos que parar com essas desculpinhas nas coisas práticas do dia a dia. Pensando ainda a respeito de dinheiro, quando nós fazíamos pagamentos em dinheiro mesmo, quando fazíamos uma compra, hoje em dia se usa muito mais cartão, transferência, Pix e essa coisa toda. Mas quando fazemos ainda um pagamento em dinheiro, ou quando fazíamos isso, fazendo pagamento em dinheiro, se o troco vinha errado, a menos, nós reclamávamos e queríamos que o troco fosse acertado, não é verdade? Bom, eu também reclamava e devolvia quando me davam a mais. Tinha gente que dizia, não, se deu a mais não tem problema. Provérbios me ensina que eu tenho que ter balança justa e peso justo. Jesus diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não quero o troco errado para mim, eu não quero para ele também.
Peso justo, balança justa foi errado ao meu favor, foi errado a favor do outro. Tem que ser corrigido. Não é para ficar achando desculpinha quando interessa, tentar deixar para lá quando interessa. Então nós temos sim que viver as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Essa questão financeira que eu citei de impostos ou de troco errado é apenas um exemplo. Eu poderia citar muitos outros exemplos da nossa caminhada do dia a dia. Você deve pensar em um monte de coisas que você faz no seu dia a dia e que carecem de testemunho das coisas do Senhor. Então, eu não preciso completar esse exemplo citando outras tantas coisas. O recado está dado, nós já sabemos o que devemos avaliar. Devemos fazer a coisa da forma correta e parar com tentativas de desculpinhas ou de tentar ficar escondendo. Isso é processo na direção da busca da vida de santidade. É processo de santificação na nossa vida. Quando nós aceitamos isso e caminhamos na direção das coisas, independente de ser o que eu mais gosto ou não, mas aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é colocar em prática o que o Senhor tem ensinado, aí eu estou andando na direção da busca da vida de santidade. Bom, às vezes nós nos deparamos, como eu estou falando que é importante dar testemunho, e estou dizendo que temos que colocar na prática o testemunho com tantas coisas que fazemos no dia a dia. Citei o exemplo de impostos e de dinheiro, de troco, e falei, vale para tantas outras coisas na vida. Quando nós nos deparamos com uma pessoa pregando sobre santidade, ou sobre qualquer outra coisa muito bonita da Bíblia, muitas vezes a pessoa não vive aquilo que ela está pregando. E aí então alguém diz, prega bonito, mas não vive, não dá o exemplo, não tem como seguir. Pior ainda, de repente a pessoa ficou sabendo que o pregador não vive, ouviu histórias, ou interpretou alguma coisa de forma equivocada. Na verdade, o pregador vive, mas aquilo que falaram, quer por interpretação errada, quer porque falaram de maldade, é errado, não é o que a pessoa não está vivendo. Ela está vivendo e falaram mentira a respeito dela, ou interpretaram algo de forma errada. Ou foi deliberado, a pessoa criou uma história falsa, ou ela interpretou alguma coisa de forma equivocada e levou a história para frente. Então, de repente, o pregador está sim vivendo e estão dizendo que ele não está vivendo. O erro está em quem está falando nesse caso. Mas quando o pregador realmente não está vivendo, claro que o certo era ele viver, claro que o certo era ele se acertar. Como eu disse, aprendemos com Davi que não vale a pena ficar escondendo o erro, que nós precisamos parar com explicações, com tentativas de esconder o erro e ir na direção do ajuste e do acerto da vontade do Senhor. Isso o homem segundo o coração de Deus nos ensinou. Mas muitas vezes, quando o pregador não vive, ou acredita-se que ele não vive aquilo que ele está pregando, as pessoas acham que não dá para viver, que não vale a pena, que o testemunho não é bom, então está tudo errado. Eu continuo insistindo, eu disse que a maior parte da mensagem eu ia insistir nisso porque a aplicação vai numa direção diferente. É importantíssimo vivermos aquilo que nós pregamos. Esse é o caminho, isso é o certo. Isso é sim importante. Mas, chegamos na aplicação, Jesus nos dá uma orientação muito séria a respeito de falar uma coisa e viver outra. Essa orientação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer a leitura aqui. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei, e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pare com desculpa de dizer que não dá para viver porque o pregador não vive o que ele falou, porque o que ele fala é bonito, mas não dá para viver porque o pregador não dá testemunho. Primeiro, porque você pode estar com uma interpretação errada ou com uma informação errada a respeito do testemunho do pregador. E segundo, mesmo que ele não viva, Jesus disse, se ele falar aquilo que vem da parte do Senhor, coloque em prática, faça na sua vida. Viva você o que ele falar. Não faça o que ele faz, mas viva o que ele falar.
Tome cuidado, então, com essa questão de interpretar o testemunho alheio. Ele é importante, o testemunho é sim importante, mas tome cuidado. A interpretação pode estar errada. E aí, você está indo por um caminho completamente fora daquilo que o Senhor orienta. Mas independente, se o testemunho realmente não é correto do pregador, Jesus diz, faça o que ele fala, não faça o que ele faz. Uma mula pode falar com você. Não foi assim com Balaão? Então pare de ficar tentando olhar para o vaso que Deus usa para falar com você, para te dar uma instrução, para você viver de acordo com a vontade de Deus. Pode ser que interpretamos errado alguma coisa, pode ser que tivemos informações erradas a respeito do testemunho da pessoa. E pode ser sim que a pessoa realmente não esteja vivendo o testemunho adequado de acordo com a vontade do Senhor. Independente disso, o Senhor pode usar o vaso para falar com você, usou os escribas e os fariseus. O Senhor pode falar com você da forma que ele quiser. Coloque em prática aquilo que você ouve da parte do Senhor. Pare de ficar preocupado com o testemunho alheio. O testemunho é sim importante, mas não use isso como desculpa. A falta do testemunho. Não use a falta do testemunho como desculpa para não viver o que o Senhor chama você a viver. Se Ele está usando aquela pessoa para te dar um recado da parte dele, viva o que está sendo falado de acordo com a palavra do Senhor. Guarde o que for falado. Não se preocupe com essa questão de testemunho simplesmente. Ele é importante. A pessoa deveria estar vivendo, e se há uma interpretação errada a respeito do testemunho dela, ou alguma informação errada, talvez ela esteja vivendo. Mas independente disso, guarde o que ela falar. É importante viver pessoalmente, mas não perca a chance de viver de acordo com a vontade do Senhor, de buscar uma nova direção, um acerto diante do Senhor, por conta de alguma coisa errada que, de fato ou de boato, o vaso usado por Deus esteja vivendo. Olhe para o recado, ouça o que o Senhor tem falado contigo, coloque em prática aquilo que o Senhor ensina para você, sem nenhum tipo de desculpinha. E aí, essa mensagem ajudou você a rever alguns conceitos? Talvez muita gente tenha que pensar algumas coisas a respeito. Ou confirmou, quem sabe já confirmou, o Espírito Santo já tinha tocado no seu coração e confirmou para você aquilo que você já estava entendendo. Conte pra gente nos comentários, vamos testemunhar e conversar a respeito dessas coisas, vamos compartilhar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.